Convido os irmãos, então, que leiamos Lucas 13, de 6 a 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda por este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos a iluminação do Teu Espírito sobre nós, porque não somos suficientes para a Tua santa palavra. Os preceitos nelas contidos são muito sublimes para que meras decisões humanas possam atingir, Senhor Deus, a Tua vontade expressa nelas. Mas pedimos a orientação, a iluminação do Teu Espírito para compreender a Tua palavra. Pedimos também, Senhor Deus, o mover do Teu Espírito em nosso coração, para que tenhamos um desejo urgente de transformar em obras tudo aquilo que entendemos ser o Teu desejo. Abençoa o Teu povo, dirige-nos, é nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu escutei um relato interessante. Na verdade, eu li um autor que escreveu sobre um radialista americano que dava suas razões por ter se tornado ateu. Segundo ele, ele era cristão e o processo foi o seguinte: um filho seu, criança ainda bem pequeno, adoeceu. Então ele fez orações e o seu filho morreu assim mesmo. Então chegou esse homem à conclusão de que Deus não existe, com base nessa experiência que ele teve. Mas junto, o mesmo autor coloca o relato de uma outra mulher, de uma senhora que vivia longe da igreja e de tudo que aprendeu, e de repente sua filhinha adoeceu gravemente, tinha uma doença incurável. Essa mulher se pôs em oração e orava, ela mesmo afastada, ela volta a buscar a igreja, como disse o Cântico das Crianças, Bíblia e oração, e ela orando a Deus, e mesmo assim perdeu a sua criança. Só que ela disse que no processo ela entendeu que havia um propósito de Deus que ela não podia entender, que ela não atingia. Mas que o tempo em que ela orou e pediu, ela se aproximou de novo para o Senhor. Se arrependeu do tempo que andou afastada e se reconciliou com Deus. Ou seja, ela chegou à conclusão, pelo sofrimento da sua filha, de que Deus existe. Como que duas pessoas podem ter a mesma experiência, mas, por outro lado, tirarem conclusões diferentes? É muito simples, querido, é que nós somos péssimos em julgamento. A grande verdade é que os sofrimentos e as catástrofes que ocorrem em nossa vida são, sem dúvida nenhuma, para nós, uma explicação, talvez um indício daquilo que somos e para onde estamos indo. E com base nisso, nós julgamos Deus e julgamos as pessoas, com base nas experiências que temos em nossa terra, as experiências que nós temos no mundo. Então é costume, isso não é só nosso, os fariseus também eram assim, que quando uma pessoa sofre muito, é porque ela é muito má. E quando uma pessoa está feliz, tem abundância, vive, é porque é uma pessoa boa, Deus abençoou. A nossa lógica nem sempre está correta. Aliás, a maior parte das vezes está errada. E eu queria que você se imaginasse, ou colocasse no lugar, trouxesse à mente uma criança que foi criada dentro de um barco. Ela nunca pisou, agora já está aí na adolescência, e nunca pisou em terra firme. Sempre viveu no barco. Você acha que ela vai ter uma noção correta do mundo que você e eu vivemos, o mundo da terra firme?
É claro que não, porque ela depende da explicação de outros, ela depende da sua imaginação para poder colocar as narrativas, e mais ainda, ela precisa de alguém que tenha vivido em terra firme para explicar o que está ali, para ela poder julgar, senão ela julgará tudo errado. Ela não sabe o que há por trás das montanhas, do outro lado da praia. Ela tem uma visão muito longínqua, uma visão muito distante do que seria a realidade de um homem comum. Mas o homem da terra firme, esse conhece tanto os barcos quanto conhece a vida na terra, conhece a nossa realidade. Portanto, essa criança dependerá de alguém que conheça as duas realidades para poder lhe explicar. Na verdade, ela nem conhece o próprio barco, porque ela nunca viu do lado de fora. E ela precisa de alguém, em primeiro lugar, que nunca minta. Porque se essa pessoa disser coisas erradas, ela vai ter um julgamento errado sobre a terra. E vai precisar de uma pessoa que a ame. Porque vai fazer uma narrativa, não para manipulá-la, mas uma narrativa, uma explicação da vida, para que ela tenha noção da verdade e ande segundo a verdade. Queridos, nós somos esses que nasceram num barco que está à deriva. No fundo, o que Jesus vai nos explicar é que nós não temos condição de, observando a terra, fazer um julgamento nem dos homens e muito menos de Deus. Porque nós só conhecemos o que há aqui dentro. Por mais que nós nos distanciamos, alguns tiveram o privilégio de ir para o espaço, né? O caso aí de Michael Collins, de Neil Armstrong, homens que foram à Lua, Yuri Gagarin, homens que saíram da atmosfera, viram o nosso planeta de fora, ampliaram um pouco a sua visão, porém ainda estavam no mundo físico. Isso é insuficiente para que nós tenhamos conhecimento sobre a vida. Há um outro mundo invisível a nós, isso está escrito na Epístola aos Hebreus, que o que há neste mundo invisível foi que criou as coisas visíveis. De tal forma que o que temos aqui diante de nós é um mundo que conhecemos só parcialmente. Até a nossa própria vida temos um conhecimento muito pequeno do que é a nossa própria vida. Portanto, o que Jesus está falando aqui é o complemento de um ensinamento que vem antes. Que os irmãos, eu vou pedir aos irmãos que leamos agora, do verso 1 até o verso 5, para que tenhamos noção o que Jesus está querendo dizer com essa questão da figueira e também qual o ensino de Lucas 13, o que é que Lucas nos traz de ensinamento. Veja só, diz aqui, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que estes galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aqui há um episódio em que há um agente do mal. Pilatos, que já governava aqui nessa época, futuramente ele estaria procedendo o julgamento de Jesus, um julgamento também que foi desastroso, até para a sua própria história. Pilatos agora manda matar alguns galileus. Então, se o irmão pensar no mapa, tem a Galileia, ali ao entorno do mar da Galileia mesmo, ou do mar de Tiberíades, como ele é chamado. Você desce mais um pouco, você tem Samaria e depois nós temos a Judéia. Jesus agora fala de alguns galileus que foram pegos por Pilatos lá e mortos. Galileus, possivelmente, estavam aqui agora na Judéia, estavam prestando sacrifícios e foram mortos. Por quê? Qual que é a lógica disso? A lógica humana diria, esses homens eram galileus. Eles não eram aqui da Judéia, portanto eles eram impuros, estavam influenciados pelos gentios e praticaram muitas coisas más. É por isso que Pilatos o matou e Deus não impediu. Porque eles eram pessoas ruins. E aí Jesus faz a pergunta, vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros homens, do que os outros galileus?
Não eram. Aliás, Jesus aqui usa uma palavra grega que é interessante. A palavra, o vocábulo ur, quer dizer não. Urri é enfático, significa de jeito nenhum. Não mesmo. Quando vocês acham que esses homens eram mais pecadores, Jesus está dizendo, não eram mesmo. De forma nenhuma esses homens eram pecadores mais do que os outros galileus. Jesus não entra na questão de quem pecou mais do que o outro. Jesus simplesmente diz, fiquem atentos, porque o que nós podemos aprender dessa lição é que se não nos arrependermos, se vocês homens não se arrependerem, todos de igual modo perecerão. A morte foi cruel? A morte foi terrível? Foi. Porque eles estavam prestando sacrifícios a Deus e foram transpassados possivelmente por lanças e espadas, e o sangue deles se misturou com o sangue do sacrifício. Então, prestando culto a Deus, morreram. E aí a nossa pergunta é, eram mais pecadores? Não. Então, nos males em que há um agente humano, que esse mundo é extremamente cruel, meu querido. Nós estamos aqui sentados, você senta diante de uma televisão e vê muitas vezes coisas bonitas. Aliás, houve um tempo em que saiu uma pesquisa dizendo que uma percentagem grande da nossa população não tinha geladeira, mas praticamente todas as pessoas tinham uma televisão. E a conclusão que o repórter que dava a notícia chegou foi essa. Falou, é muito simples entender por quê. Você liga a televisão e vê tudo. Você abre a geladeira e não vê nada, né? Então é preferível ter a televisão. Isso realmente acontece porque há pessoas que estão nos oprimindo, gente que arranca impostos do nosso povo trabalhador e que não devolve os serviços prometidos. Não devolve de forma nenhuma benefícios. E nós olhamos para esse mundo e vamos julgar Deus a partir disso? Jesus disse não, porque agora não é o tempo da justiça. Não é a felicidade de alguém que demonstra que ele é um bom caráter e não é o sofrimento de alguém. Eu já contei para os irmãos, vou contar novamente, porque é muito interessante, essa é a visão de muitos brasileiros. Uma vez que eu estava num ponto de ônibus, debaixo de um sol quente, não tinha abrigo. Então, torcendo para o ônibus passar logo, uma moça do meu lado, uma jovem senhora, viu passando uma limpadora de rua, uma gari, debaixo do sol quente, juntando o lixo para deixar a nossa cidade limpa. E a moça disse para mim, que vida triste essa, né? Eu falei, muito, mas ela respondeu, mas você sabe por que ela está sofrendo tanto assim? Eu falei, não, você sabe? Ela disse, é porque na outra vida, na vida anterior dela, ela foi muito má. Essa é uma explicação que o brasileiro aceitou e que não faz sentido. É mais uma das coisas que o kardecismo difere de Jesus. Eles ensinam a lei da causa e efeito. Tudo que você faz aqui é consequência de coisas que você fez, coisas que você passam aqui. Então é a lei da causa e efeito. Você fez, depois você tem que pagar. E existe até um provérbio, aqui se faz e aqui se paga. Não é um provérbio que vem de Jesus e nem mesmo das Escrituras. O que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é que isso não serve de base. O sofrimento alheio não serve de base para eu julgar quem é a pessoa. Aqueles galileus não eram piores, mesmo tendo passado debaixo da opressão de Herodes. Mesmo que estejamos vivendo debaixo de opressão, isso não diz nada a nosso respeito. A não ser que estamos no mundo caído, somos um barco à deriva, incapazes até de interpretar a própria vida, de interpretar as pessoas. E se não é a iluminação do Espírito Santo, nem as Escrituras nós conseguimos interpretar. Pois a partir disso é que eu posso dizer, Jesus é aquele que veio do outro, que veio da terra firme. Jesus é aquele que conhece o mundo invisível. Ele é o Senhor de todas as coisas. Aliás, o Evangelho de João e também o livro de Isaías nos dizem que Jesus estava lá na criação. Ele era Deus. E sendo Deus, tudo foi criado por intermédio dele. Logo, Jesus não é criatura, Jesus é criador. Portanto, ninguém melhor do que ele para nos dar, ele diz, não interprete pelo sofrimento quem é a pessoa que está sofrendo. Eles não são pecadores piores.
isso só está acontecendo, a lição que eu tenho que tirar do sofrimento alheio, das criancinhas que estão sendo escravizadas agora pelo islamismo, das mulheres massacradas, inclusive na nossa própria terra. A lição que eu tenho que tirar disso é assim, eu preciso arrepender-me, porque senão sofrimentos piores vão vir sobre mim. É isso que Jesus está dizendo. Mas o mundo, nós não sofremos somente quando uma pessoa exerce algum tipo de crueldade sobre nós. Jesus fala em seguida de um outro incidente. O episódio é o seguinte, Jesus está ali, alguém chegou e contou para Jesus que alguns galileus foram mortos e o seu sangue foi misturado com sacrifício. E aí Jesus aproveita para dar esse ensino. Agora vejam que Jesus vai lembrar um outro fato. Verso 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes em Jerusalém? Então, para não se pensar que só acontecem catástrofes com os galileus, com aqueles que estão vivendo com gentios, talvez algum hebreu pensasse fossem impuros. Lembra os irmãos que quando Natanael ouviu falar que Jesus, o Messias, já estava na terra e que ele vinha de Nazaré, ele riu. Porque se julgava que da Galiléia não pode vir nada de bom para o reino de Deus. E Jesus provou o contrário. E aqui a mesma coisa. Agora Jesus, para que não parecesse que os sofrimentos estão restritos somente aos galileus, ele diz, vocês se lembram sobre aqueles 18 que a torre de Siloé desabou sobre eles e eles morreram? Eles eram mais pecadores, será, do que os outros habitantes de Jerusalém? Jesus outra vez diz enfaticamente, não mesmo. Não eram mais pecadores. Então você vê que Jesus faz menção de um sofrimento que é causado por homens, no caso Pilatos, e depois Jesus faz menção de um sofrimento que é causado por um infortúnio, uma adversidade, um acidente. Evidente que quem construiu a torre de Siloé não tinha intenção que ela desabasse sobre aqueles 18, né? E talvez aí os nossos juízes diriam que foi, no máximo, um crime culposo, né? Porque não havia intenção realmente de que aqueles homens morressem. Mas acidentes acontecem. Acontece o tsunami. Como é que os homens explicam isso? É interessante que a gente tem que ajustar nossa teologia aos fatos que vemos. Eu conheci um pastor que também era dentista. Ele começou como dentista, depois fazia um trabalho humanitário de muita importância. E fazendo esse trabalho, ele foi, já como pastor, ele foi para aquela região lá da Tailândia, se não me engano é Tailândia mesmo que foi atingida pelo tsunami. Então, os irmãos lembram do tsunami, né? E o chofer do táxi era um muçulmano, que estava dirigindo o carro, e ele no táxi, ele por curiosidade perguntou ao muçulmano, vem cá, vocês aqui servem Alá, como é que você explica que Alá mandou o tsunami e matou tantas pessoas, tantos muçulmanos morreram? A explicação do rapaz foi bastante interessante. Ele disse o seguinte, acontece que Alá está com raiva de nós, porque nós estamos matando todos os cristãos que a gente vê pela frente. A gente devia matar só os cristãos ricos, poupar os cristãos pobres. Então essa é a razão por que Alá mandou o tsunami, para avisar a gente que ele não está satisfeito conosco. Interessante, né, o aviso. Cada um tem que ajustar e interpretar os fatos à luz da sua própria teologia. Jesus está dizendo que o sofrimento acidental pode vir à sua vida, uma enfermidade, uma bactéria. Você está sujeito a isso. Aproveite o tempo que você tem ainda para se arrepender. Essa é a única lição que você deve tirar das catástrofes. Porque virá uma catástrofe ainda pior, pior do que uma torre de Siloé desabando, pior do que Pilatos mandar matar. Jesus nos avisa que haverá choro e ranger de dentes. Ele diz que o sofrimento nunca terá fim. Então devemos aproveitar a nossa vida para arrepender. Esse não é o tempo de fazer justiça, dos trabalhadores honestos enriquecerem e se tornarem populares, e das pessoas desonestas
e ladrões sucumbirem e serem desprezados pelo povo. Na verdade, a nossa história está mostrando o contrário. Que os desonestos têm tido muito sucesso. E os honestos têm sido massacrados, porque não abrem mão dos princípios que aprenderam ou com seus pais ou que aprenderam com a Bíblia. Portanto, a única lição que nós podemos, ou as duas únicas lições que podemos tirar disso é, primeiro, o sofrimento, as coisas, as experiências que nós temos não servem de base para julgarmos as pessoas, nem Deus, nem para interpretarmos a vida, nem o mundo. E a segunda, a única lição que podemos tirar das catástrofes é: todos estamos sujeitos. Aqueles que nós chamamos de homens bons podem passar por muitas tristezas. Aqueles que nós chamamos de homens maus podem vir a ter muita fartura e muita provisória felicidade, temporária felicidade. Isso pode acontecer no nosso mundo e não serve de base para interpretar, mas Jesus insiste que a lição que devemos tirar é isso. Se você não se arrepender, você não descobrir pelo sofrimento dos outros que o seu arrependimento é urgente, todos morrerão igualmente. Você, igualzinho eles, vai passar por sofrimentos indizíveis. Aproveite o tempo para se arrepender. Então, nós poderíamos dizer que, primeiro, as catástrofes que tem um agente humano, Deus permite, mas isso não significa que você possa julgar as pessoas ou a vida a partir disso. E nem mesmo as catástrofes acidentais, os acidentes, podem dar para você uma noção do que é a vida. A única coisa é que você deve se arrepender, porque sofrimentos piores virão. Prepare-se. Porque sem arrependimento, você não chegará a nada. Meu professor de teologia, reverendo Otton Dourado, ele ensinava também homilética. E ele, um dia, numa aula de pregação, ele dizia o seguinte, ele perguntou para nós: se Deus fosse escrever uma mensagem nas nuvens, qual a mensagem que ele escreveria para o ser humano hoje? Resumindo uma frase. Cada um lançou uma ideia, e o reverendo Otto propôs e falou assim: eu creio que ele escreveria: arrependa-se. Somos uma massa, uma multidão que caminha para o dia do grande julgamento. E a grande massa vai ser massacrada porque agiu de forma diferente do que o seu Criador. Agiu como seu pai Adão, desobedecendo e descrendo nessa palavra. Portanto, você precisa urgentemente de fazer a pergunta: do que eu preciso me arrepender? Senhor, me mostra os pecados dos quais eu tenho que abandonar agora, antes que seja tarde. Porque é disso que Jesus está falando. Então Jesus fala aqui, e eu não sei, não tenho permissão dele para fazer essa analogia, mas é possível que seja esse o pensamento. Vem o dono da fazenda e diz: há 3 anos eu venho e essa figueira nunca produziu um figo sequer. Mete o machado nela e destrói essa figueira. Eu não quero ela mais aqui. Está sugando a minha terra sem dar nada. O agricultor, eu estou falando que eu não tenho permissão por isso, porque Jesus diz que o dono é o Senhor. Aliás, que o agricultor é o Senhor e ele é a videira. Então, que ele teria dito, talvez intercedendo por nós, dizer: dá mais 1 ano. Eu vou dar um tratamento, vou colocar esterco aqui, vou regar bastante, porque eu não quero que essa figueira morra. Se em 1 ano ela não produzir fruto, aí o Senhor manda que eu mesmo vou destruí-la. Olha que coisa interessante. Por que essa parábola está aqui? Porque Jesus está falando de arrependimento, meu querido. Ele conta essa parábola para explicar por que nós ainda estamos vivos. Se somos todos pecadores, dignos e merecedores de todo o sofrimento possível e imaginável. Porque todos nos desviamos. Aí a pergunta que nós fazemos é essa: por que Deus ainda não nos destruiu? A resposta está aqui nesse texto. Porque Ele está dando mais um tempo para que você se arrependa. Aproveite. Você não sabe se tem 1 ano, 1 mês,
Um dia, uma hora de vida. Nenhum de nós sabe. Uma das coisas que vem no pacote da vida é imprevisibilidade. É completamente imprevisível. Deus não tem a obrigação de viver. Algumas pessoas viverão sim 80, outros 90 e até 100 anos. Mas Deus não tem a menor obrigação, Ele não está preso, Ele não deve isso a nós. Ele não tem nenhuma promessa de que viveremos tudo isso. Alguns morrem com 20, outros morrem com 1 mês de vida. Portanto, é completamente imprevisível. E a morte é fruto do pecado. Deus não inventou a morte. A morte é resultado da nossa, como todas as catástrofes. Então aprenda uma coisa com a catástrofe que ela está te ensinando. Você vê uma coisa muito cruel, todos os dias a gente vê na TV, né? Lembre-se do ensino de Jesus. Arrependa-se. A palavra usada por Jesus aqui, segundo o grande teólogo cujo livro serve de padrão nos nossos seminários, Luiz Berkhoff. Berkhoff nos diz que a melhor tradução para essa palavra seria uma mudança de mente. Você mudar sua mente. A palavra metanoia vem disso. Metamorfose, você lembra, é uma mudança, uma transformação na forma. Metanoia é uma transformação na mente. Lembra de paranoia, né? Quantos termos a gente tem que noia tem a ver com a mente. Então, metanoia é uma mudança de mente, da forma de pensar. Você está com a perspectiva errada a respeito da vida. Submeta-se a Deus, leia as Escrituras. Aprenda a lição com as crianças aqui, leia e ore, porque aí você vai aprender. E aprendendo, o seu coração vai descansar na verdade. Conhecendo a verdade, ela te libertará. Te libertará da escravidão dos pensamentos humanos. Você vai pensar conforme Deus. E aí não tem como errar. A grande ideia que nos é dada é essa, que Jesus está dizendo que você só está vivo. Não estava debaixo daquela torre de Siloé. E nem tampouco foi morto por Pilatos por uma simples razão. Ele está dando um tempo para o seu arrependimento. Ele tem propósitos e não vai perder nenhum dos que ele escolheu. Por isso, você não sabe quanto tempo tem. Arrependa-se do que você está fazendo, que você sabe que Deus é contra. Eu queria encerrar contando aos irmãos a experiência que eu tive. Conviver com adolescente é maravilhoso. A gente aprende demais. Eles perguntam o que um adulto muitas vezes não quer perguntar, não tem coragem. E eu tinha acabado de pregar sobre João 3,16, e eu tinha descido do púlpito e tal, e um adolescente, na época ele era adolescente, eu estava no começo do meu ministério, hoje ele já é pai, possivelmente, de adolescentes também. E está na igreja, graças a Deus. Casou-se com uma moça da igreja e tudo. Mas na época ele era um adolescente, ele namorava essa mesma moça. E ele chegou para mim e disse o seguinte: pastor, me explica uma coisa. Se Deus nos ama, Deus ama mesmo como o senhor fala, por que ele não acaba com o mal do mundo agora? Se Deus nos ama, ele devia tirar todo o mal da terra agora. Por que ele não extingue o mal? E eu disse para ele: Rubinho, Deus não tira o mal da terra porque o mal da terra é você. Aí está uma prova de amor. Nós somos a figueira que não produz. Somos servos inúteis, porque até quando fazemos o que devemos, depois descobrimos, só fizemos o que já nos foi mandado. Não conseguimos fazer com perfeição. Então, o que é que isso? O mal da terra somos nós. Né? Aquele Al Gore, que foi vice-presidente dos Estados Unidos, ele fez um estudo e os cientistas bancados por ele lá chegaram a essa conclusão de que se você tirasse os insetos do nosso planeta, em pouco tempo a Terra acabaria. Poucos dias você não teria mais o nosso planeta mais. E se você tirar o ser humano da Terra, a Terra se recupera em poucos anos. Quem que é o mal da Terra? Somos nós. Então o que eu preciso? Me tornar um agente do bem, me arrepender.
mudar minha forma de pensar, a minha forma de agir, mudar meus sentimentos e encarar a vida num sentido de ser bênção para os outros. Bênção para a criação de Deus, que Deus ama. Então Deus não tira o mal da terra, porque o mal da terra somos nós, você e eu. Ele até vai tirar, mas vai dar mais um ano para que a figueira produza alguma coisa. É só por isso que você está vivo. Então você quer saber o que Jesus está te dizendo? O que Ele está gritando, de certa forma, através das catástrofes do mundo? Que o nosso mundo é caído. Gênesis 3 explica tudo que você precisa saber sobre o sofrimento. Deus nos deu um mundo perfeito e nós é que inventamos males. E agora, queremos culpar a Deus dos sofrimentos que passamos? Não, queridos. Somos um barco à deriva. O único que conhece o outro lado, que conhece tudo, é Jesus. Ouça o que ele tem a dizer. Ele está dizendo: esses homens não são mais pecadores. Os outros não são mais pecadores. Todos são pecadores. A única questão é: arrependa-se. O arrependimento é a única coisa que pode fazer a diferença. É a única saída para você. Você não terá condições de enfrentar Deus e argumentar com Jesus, que é perfeito. Imagine, o Senhor não pode me mandar para o inferno por essa e essa razão. Você acha? Por mais inteligente que você seja, não tem argumento. O único argumento pode ser: Senhor, eu mereço. Eu peço perdão em nome de Jesus. Se você disser essa frase, o apóstolo Paulo diz: você já está salvo. Se você no seu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e com sua boca confessar Jesus como Senhor, você está salvo. Vamos orar a Deus. Vou dar um tempo, uns segundos, para que você faça a Deus essa oração. Mesmo você que já é crente, você que é oficial da igreja, ore a Deus. Peça ao Senhor que Ele vai te abençoar e te perdoar.